Olá, meus irmãos em Cristo Jesus e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Muito bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse sábado, dia 27 de setembro. Queridos, eu quero aqui rapidamente estar compartilhando uma palavra do Senhor. Resolvi aqui, inspirado pelo Espírito Santo, compartilhar, gravar essa mensagem para você que nos acompanha nas redes sociais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não passe esse vídeo, não saia, em nome do Senhor Jesus. A gente sabe que, por mais que a gente peça para as pessoas, mas essa tática, né, de querer segurar as pessoas nos vídeos, essa tática de marketing, mas eu acredito que as pessoas que estão aqui acompanhando sempre são pessoas interessadas em cada detalhe na revelação da palavra de Deus. Então, aqueles que têm já definido no seu coração a ouvir a palavra do Senhor, ele vai ouvir, por mais simples que seja. Eu não quero aqui criar fantasia, trazer conteúdos, aquilo que Deus não passou para mim, aquilo que o Senhor não passou, na ânsia de querer visualização, seguidores, não. Eu acredito que as pessoas, você que está vendo esse vídeo, é porque o Senhor tem tocado no seu coração e você quer ouvir realmente a palavra na sua essência, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu estava aqui meditando sobre o preço de um chamado missionário, um chamado profético. Quando você é escolhido pelo Senhor para cumprir um chamado específico da parte do Senhor, você vai enfrentar inúmeras barreiras, tribulações, problemas financeiros, perseguições, pessoas querendo te intimidar, porque o chamado é muito grande e nós sabemos o preço de um chamado. Muitos profetas do Antigo Testamento, nós vemos que eles sofreram, né? Muitos profetas sofreram. Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos eles, os grandes profetas, digamos, livros maiores e menores, todos esses profetas passaram pelo um crivo, passaram por um momento difícil, de declínio na sua carreira, mas seu chamado divino. Mas eles tiveram a presença principal do Senhor. Os apóstolos do Senhor Jesus, os 12 apóstolos, a escola dos 12 apóstolos, até a traição de Judas, e depois foi substituído por outro apóstolo, escolhido outro apóstolo no seu lugar. Depois vem Paulo, o apóstolo, fora do tempo, mas chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no caminho de Damasco, quando ele teve aquele encontro. E aí com um instrumento que o Senhor mesmo disse, esse é um grande instrumento. Quando Ananias teve receio, né? O Senhor pediu para ele orar por Paulo, que estava cego, e ali para restituir a sua visão, Ananias teve receio de orar por Paulo, porque a fama dele era um homem muito violento, perseguidor da igreja. Então de perseguido passou a ser perseguidor, de perseguidor passou a ser perseguido. E ele disse, eu não me envergonho de pregar o evangelho da cruz, porque é poder de Deus. Então todo aquele que quer fazer a obra do Senhor, ele vai sofrer perseguições. Perseguições. E eu tenho sentido isso, essa chamada que o Senhor tem feito para a minha vida. Eu tenho sentido momentos, nesse momento eu tenho sofrido muitos ataques espirituais. E aí eu olhando para Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo 1, Evangelho de São Mateus, nós vamos ver que Jesus, logo após ele ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele foi levado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, ao deserto da Judéia. Ele passou 40 dias e 40 noites
sendo tentado por Satanás, pelo diabo. A Bíblia diz que ele vinha, tentava ali, Jesus vencia, ele voltava de novo. Era uma série de tentações. Os evangelhos que nós encontramos essa narrativa no livro de Mateus, mais completo, Marcos é só um pequeno trecho, onde diz que Jesus estava no deserto, ali com as feras, bestas feras. Eu não imagino que não dá para se definir que tipo de predadores, fera que tinha ali naquele deserto. Mas Jesus estava lá, os anjos servindo Jesus, a presença do Pai era constante, o cuidado, os anjos do Senhor estavam ali. Mas o diabo também estava tentando Jesus em todos os aspectos, de todo tipo de tentação que você imagina. E nós, ser humano, não somos diferentes. Eu tenho sentido isso, irmão. O inimigo tem tentado atingir a minha saúde de um tempo para cá. Tentado essa área psicológica, botando medo, tudo para você desistir do chamado. Mas quando nós confiamos no Senhor, porque Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz: agindo eu, quem impedirá? Então, se o Senhor, essa foi a mensagem que o Senhor me passou. Se o Senhor te chamou, te escolheu para um chamado, não são as pessoas que vão dizer quem é você. São as suas ações, são as suas atitudes, são os frutos. Quando a Bíblia diz, pela árvore conhecerás o fruto. Aqui na nossa região, nós temos uma região que tem um fruto muito característico, nativo da nossa região, que é o caju, né? Há muitos cajueiros aqui, muitos pés de caju, muitos cajueiros. E aí você olha para um cajueiro, você vai encontrar o quê? Caju. Caju você pode tomar ele de suco, você pode comer ele, o fruto, a sua essência, você pode fazer o doce, é uma variedade que você pode usar, caju. Pois bem, eu não vim aqui para dar uma receita sobre esses frutos, mas o caju está entrando aqui na mensagem. Então, se você vê um pé de cajueiro, você vai encontrar caju. Você não vai encontrar laranja, você não vai encontrar uva. Então, é fácil de você identificar. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que tem o chamado do Senhor, é fácil você identificar o que fruto essa pessoa está produzindo. O que ela é realmente. Porque hoje tem muitos falsos profetas. O próprio Senhor Jesus disse que no final dos tempos surgiria muitos falsos profetas, muitos Cristos, muitos querendo se autotitular algum profeta, algum vaso, algum Cristo, algum Salvador, mas tudo no intuito de roubar a atenção do povo de Deus a olhar, a ter essa percepção da árvore verdadeira, aquela que produz os frutos bons. Louvado seja Deus. Então, quando eu olho para um cajueiro, eu vejo que, eu identifico logo que é um pé de cajueiro, que tem fruto nele, tem um caju. Lá não tem morango, não tem uva, porque é um pé de cajueiro. Então, o que eu quero dizer, Jesus ele nos ensina a vencer todas essas lutas que nós enfrentamos no nosso chamado. A chamada é grande. E o inimigo sabe, o Satanás, ele sabe. Muitas das vezes, nós vivemos no anonimato, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. Você vive no anonimato, ninguém te valoriza, olha para você,
apenas ali na igreja como um obreiro, mas não consegue ter essa percepção de que o teu chamado é um chamado muito além. Houve um tempo que eu me preocupava com títulos, né? Com títulos, hierarquia, títulos eclesiásticos. Eu queria sempre, tinha um sonho, né? Ser pastor. Eu quero que as pessoas me chamem de pastor, eu quero ser um pastor. E eu pastoreei muitas igrejas, e eu me sentia um pouco constrangido quando chamavam pastor, pastor Denis, pastor missionário. Até hoje ainda me chama. Mas não foi o chamado que o Senhor me deu. Eu entendo hoje que quem é pastor foi o chamado de Deus. Quem é um missionário, quem é um evangelista, é um título dado pelo Senhor. Mas, de um tempo para cá, o Senhor tem, pela graça e misericórdia do Senhor, você é um vaso, né? Você é um instrumento que eu quero usar na terra, profeticamente, para as nações. Chamado grande, global, é algo muito grande. Aí eu pergunto para os irmãos, é algo que eu projetei para mim? É algo que eu estou forçando, que eu quero ser isso? Não. Tudo é a escolha do Senhor, Ele que chama. Amém? Paulo foi um vaso escolhido pelo Senhor. Ele mesmo diz, é um vaso escolhido, foi eu que chamei. Podia ser outra pessoa, mas o Senhor escolheu aquele ali. Paulo é um homem perseguidor, um homem implacável contra os cristãos, contra a igreja minha, sim, mas eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome, o que é viver na pele aquilo que ele está perseguindo as outras pessoas, arrastando dentro da igreja, matando, sendo um homem extremamente violento. Então vou dar essa oportunidade para ele. E Paulo se tornou um grande mártir, morrendo em Roma, sendo decapitado. Então, o chamado do Senhor para a nossa vida, quando o Senhor nos chama, não é fácil, mas também não é difícil. Quando nós aceitamos esse chamado, e o inimigo, ele sabe que você tem esse chamado, que é uma chamada muito grande, ele vai colocar muitos obstáculos. Vai tentar te paralisar na saúde, botando enfermidade, atingir a sua saúde. Ele vai estudando cada área, né? Ele é um grande estrategista, sagaz, astuto. A Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel. Olha que Daniel tem um espírito de sabedoria muito grande, né? Nas revelações, nos mistérios ocultos de Deus. Mas ele se destacou, né? Satanás se destacou muito mais sábio, até porque ele conviveu com o Senhor, com Deus. Ele vivia lá no trono de Deus, um querubim ungido. E aí ele sabe, um regente do trono, o departamento de louvor no céu, ele sabia tudo. E aí Jesus, aqui em Mateus 4, passa por essa prova, que ele foi para o deserto, mas não sabia o tempo que ele ia ficar no deserto. Isso aqui foi determinado por Deus. E quando chega no 40º dia, os ataques intensificam, aumenta ainda mais. Jesus enfrenta Satanás e vence com a palavra. Quando ele vai confrontar com Jesus, dizendo, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras. Aqui Mateus fala, a versão, manda que essas pedras transformem em pães. Tentando o Senhor Jesus. Lá em Lucas fala, manda que essa pedra transforme em pão. Então Jesus era tentado, Jesus passou por toda essa perseguição, foi oferecido fama, dinheiro para Jesus,
E Jesus estava focado na missão que o Pai tinha determinado, que era dar o seu testemunho. Então, meus queridos amados irmãos, o que eu estou passando aqui, nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, para estar pedindo as vossas orações ao meu favor, da minha família, né? A mim, minha esposa, para que nós venhamos cumprir com o chamado do Senhor. Eu tenho colocado meus projetos, meus sonhos nas mãos do Senhor. E eu quero cumprir com esse chamado. Mas não tem sido fácil. A cada dia tem aumentado, intensificado os ataques do inimigo. Ele tem atacado em todas as áreas psicológicas. Graças a Deus que hoje eu tenho uma mente brindada pelo Senhor, o capacete da salvação, as armaduras, quando você sabe usar as ferramentas que Deus te dá, fica mais fácil você guerrear nessa batalha que não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados que se levantam cada dia. E não é fácil, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, todos esses homens de Deus, o próprio Senhor Jesus, teve uma preparação até o dia que ele ia enfrentar a cruz. Jesus sofre ali no jardim de Getsêmani, derramando gotas de sangue. Os irmãos estão entendendo? Derramando gotas de sangue, numa agonia. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Então, muitas das vezes nós temos um chamado muito grande. Deus te revela grandes coisas. E aqui nesse canal eu ainda não trouxe ainda nem 1% das revelações daquilo que Deus tem me revelado. Tudo é dentro do tempo da permissão do Senhor. Não adianta você querer também querer só visualização, de jogar isso de qualquer forma. É uma responsabilidade muito grande. Porque esse chamado dos últimos tempos é um despertamento. E eu acredito que a igreja brasileira, a igreja, nós falamos aqui no nosso país, vai passar um grande avivamento ainda esse ano. Um grande avivamento em todos os setores. A igreja vai passar. Porque nós estamos aí num prenúncio da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos pessoas se vendendo, pessoas que estão voltando atrás, retrocedendo, não querem mais ouvir falar do Evangelho, porque o caminho está sendo inflamado. Muitos escândalos, muitos pastores gananciosos, homens que usam o Evangelho como um trampolim, usam o Evangelho para se promover. E o Senhor nos chamou para promover o reino de Deus, não nos promover. Estão aí usando de engano dentro da casa do Senhor. A frieza espiritual que Jesus falou. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. Então é tempo da igreja voltar a praticar o primeiro amor. Vejamos que aqueles crentes tradicionais, aqueles crentes das antigas, não querendo viver o saudosismo, estão sempre falando do passado, sempre falando do seu tempo, como a igreja era cheia de milagres, salvação de almas. E hoje o que nós vemos são muito oba-oba, promovendo nomes, trazendo cantores famosos, pregadores famosos, com muitos seguidores, milhões de seguidores. E aí, o verdadeiro propósito de pregar o Evangelho na sua essência é esquecido. E eu observo muito isso. As cruzadas que tem hoje, quando olha aí, tem uma cruzada evangelística, são muito diferentes das cruzadas há alguns anos atrás. As cruzadas atuais, que hoje se faz, esses cultos públicos,
voltada ao público. Muitas das vezes a mensagem é só de massagear o ego das pessoas ali. Se a igreja não glorificar, o pregador não prega. Né? Tem que mexer com ego, tem que falar de prosperidade, triunfalismo. E aí as pessoas, o pregador, a cantora está ali, tudo o louvor, a mensagem voltada para aquele público que está ali. E os pecadores, quando faz o convite, não vem ninguém. Eu vejo muitos eventos grandes, gastam aí dinheiros e rios e rios de dinheiro na hora. Cadê salvação? Eu participei de cruzadas dos anos 94, 95 por aí, aqui na nossa região. E quando se fazia o apelo, veio muitos pregadores dessa época, renomados, como o pastor Napoleão Falcão, Takayama, esses homens antigos, né, que foram grandes vozes proféticas, grandes evangelistas, e muitos outros pregadores que vieram pregar aqui para a nossa região litorânea do estado do Piauí. E quando fazia esse convite, eu me lembro que eu participei de uma grande cruzada, eram muitos milagres, irmão, muitos milagres. Oravam pelos enfermos, curas divinas, libertação, pessoas endemoniadas, caíam no meio da rua. E fazia o apelo, vinha ali 200, 300 almas para o Senhor Jesus. Era uma coisa linda, a igreja estava envolvida. Não precisava de palavra de alta ajuda. Não precisava de uma mensagem, uma mensagem voltada ao ego das pessoas, de prosperidade, triunfalismo, não. Mas uma mensagem cristocêntrica, falando propriamente do Senhor Jesus, dos evangelhos. E aí isso vinha milhares de pessoas se salvavam. Milhares de pessoas, a igreja todos os anos estava cheia de almas. E hoje o que nós vemos são esses eventos para promover cantores. Pode ver ali celulares, quando está a mensagem ali, aqueles shows gospel, né? Celulares, cheio de celular. E cadê a mensagem cristocêntrica? Os louvores, pode ver, os louvores eram louvores que falavam de Cristo, hoje são mais para mexer o ego das pessoas. Teve aí uma cantora angolana, né, que veio cantar aqui no Brasil, especificamente aqui os nossos vizinhos, Maranhão, que meus pais também são maranhenses, né? Eu praticamente nasci dentro do Maranhão. E essa cantora veio e começou a fazer um culto, né? Apelo, orando pelas pessoas, intercedendo, cantando, ministrando a palavra. E aí muitos ficaram decepcionados porque queriam ver um show, camarote. Eu digo isso porque eu vivo praticamente no meio dessas pessoas. Eu agora estou me afastando mais, mas como locutor de eventos, apresentando esses eventos municipais, eu vi ali os camarotes, né? De bandas, os cantores famosos, nacional, né? Aqui no nosso território do Brasil, e os camarotes. Então a igreja hoje, esses cantores estão também copiando isso, né? Vem fazer um show, vem para cantar na sua cidade, é um show, aí tem que ter o camarote. Nada contra essa estrutura que é boa, sim, mas o estrelismo, né? Aquela sessão de foto, promovendo a sua marca, o seu nome e Cristo. Então tem que ter a ver salvação. Culto que não tem libertação, salvação, cura, aí é outra coisa, menos culto.
porque o Senhor Jesus, ele falou, Mateus 10 e 1, dando autoridade aos seus discípulos. Eis que eu vos dou poder, autoridade, de orar pelos enfermos, curar os enfermos. O Senhor nos deu esse poder, essa autoridade é para a igreja, de expulsar demônios. Hoje, o que nós vemos é que um evangelho que não confronta o pecado. Um evangelho, não toque nisso aqui, cuidado, um posicionamento político, um posicionamento cultural, religioso, com medo do confronto, e acaba que indo para esse lado de trazer uma mensagem mais coach, psicológica, autoajuda. As pessoas estão realmente fragilizadas, estão vivendo um momento de fragilização, muitas doenças, e por enumerar as doenças, os consultórios estão lotados, os médicos não sabem mais o que fazer, que também eles são ser humano, estão cheios de pessoas com síndrome de pânico, crise de ansiedade, pessoas que estão depressivas, pessoas com doenças, todo tipo de doença que você imagina. Mas a igreja do Senhor tem os especialistas, os médicos, para isso, para cuidar mesmo da saúde. Mas a igreja tem um papel fundamental de repreender todas essas pragas, todas essas doenças, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo que operou no passado é o mesmo que opera hoje. É Ele, o Senhor, Ele não muda, é imutável, nosso Deus. A palavra continua sendo a mesma, mas muitos não estão dando mais crédito. Dão mais crédito à palavra do homem do que à palavra do Senhor. Tem coisas que são da competência humana, mas tem coisas que são da competência divina. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não move uma palha. Mas o que é da competência de Deus, tenha certeza, se a igreja se posicionar, colocar na posição, Deus ele vai fazer milagres e um grande avivamento aqui no Brasil. Louvado seja Deus. Eu sempre tenho dito isso, Senhor, eu quero me colocar na posição desse chamado, mas tira de mim a vaidade, tira de mim a ganância, tira de mim o egocentrismo. Eu quero o Senhor, cumprir com o chamado que o Senhor me fez. Louvado seja Deus. É por isso que eu venho trabalhando hoje, Deus permitiu. Hoje eu trabalho dentro de uma secretaria que recebe gente do Brasil e do mundo, de todos os países que você imagina, já tem passado aqui na nossa cidade, onde eu trabalho na Secretaria de Turismo. Venho trabalhando já há bastante tempo no meio de gente famosa, desses cantores que você imagina por aí, apresentando essas bandas nacionais, mas eu sempre ali me posicionando, ficando na minha parte, ficando ali com o meu compromisso e sendo mais profissional. Mas de um tempo para cá o Senhor tem me chamado para mim se posicionar e começar a usar as ferramentas que o Senhor me deu na obra dele. Esquecer isso aí. Já perdi contratos, perdi visibilidade de alguns eventos, porque eu via que não convinha que eu tivesse. Porque o chamado do Senhor, ele exige tudo isso. E o inimigo ele vai tentar em todos os setores. Ele sabe que eu não sou iludido com dinheiro, com fama. O meu objetivo é levar, promover o reino de Deus, cumprir com o chamado que ele me deu. E o inimigo, sabendo isso, ele tem lutado e muito para me paralisar, colocando medo, criando situações para a enfermidade. Quantas enfermidades já viu para me atingir? Agora, no
mês de abril, caí indo para o trabalho na minha moto, entra um cachorro no meio, e eu não tinha visto porque um carro estava na minha frente, uns 30 metros, e esse cachorro, o carro para bruscamente, eu jogo para ultrapassar, e aí sai um cachorro da frente do carro, e ali há uma queda. Houve um grande livramento da parte do Senhor. Machuquei o joelho, ou até hoje ainda sinto as consequências disso, né? Sinto as dores lombares, né? Na cervical, porque acabou que atingindo isso aí, mexendo com a estrutura. Mas o Senhor, louvado seja Deus, me deu essa chance, essa oportunidade de estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Recentemente também, eu passei por um problema muito sério com meus dentes, né? Começou a região bucal, uma inflamação nas gengivas, sangrava muito, e eu escovava, mas eu fui no dentista, graças a Deus, estabilizou, passou alguns medicamentos, e graças a Deus veio ficar sã. Depois foi atingido na minha região também, o meu rosto, eu sentia o meu rosto sendo atingido também. O inimigo criando situações para você ficar com medo, te paralisar e não cumprir com o seu chamado. Mas eu tenho confiado no meu Deus. Então aquilo que está no nosso alcance, nós vamos fazer. Senhor, eis-me aqui. Para cumprir o teu chamado, eu estou aqui. O que está no meu controle, o que é para mim fazer, cuidar da minha saúde, para não atrapalhar o chamado, amém, estou aqui. Mas o que é da parte do Senhor, o Senhor já fez. Amém? Essa palavra que eu nunca esqueci, quando o Senhor se revelou a mim, pela graça e misericórdia, e Ele dizendo, faça a sua parte. O Senhor me deixava num campo muito grande, descampado assim, e Ele estava na minha frente, alguns metros, e Ele olha assim, com aquele olhar meigo do Senhor Jesus, e diz, faça a sua parte, porque a minha já fiz. Olha aí, irmãos. Então, aquilo que está dentro da nossa competência, nos cuidar, nossa saúde, fazer exercício, ter uma boa alimentação dentro do possível, tomar um suprimento, algumas orientações, dicas de saúde pelos especialistas, seguir é bom. Então, a medicina está aí hoje, nos dando esse suporte, essa orientação, esse conhecimento que nós, alguns anos, não tinha. Louvado seja Deus. E eu estou aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O inimigo tem tentado em todas essas áreas, tem declarado guerra contra a minha vida, e como Jesus passando essas tentações do deserto, Jesus nos mostra como vencer. É na palavra, na consagração, na leitura da palavra do Senhor, estando ali, louvado seja Deus, buscando o Senhor a cada dia, se consagrando. Isso é muito importante, você ter uma vida pautada dentro da palavra do Senhor, do temor do Senhor. Glória a Deus. Buscando o Senhor, você vai vencer, vai cumprir com o chamado que o Senhor. O que não vale é retroceder, se acovardar, se abraçar com os problemas e desistir e querer que Deus resolva tudo, né? Resolver aquilo que está dentro da nossa competência. Deus vai resolver o que está dentro da competência dele. Agora, o que pertence a nós, a comida está aí. Agora, quem tem que levar a boca é você. Louvado seja Deus. E nós temos que fazer a nossa parte. As almas estão aí para ser ganhadas para o reino do Senhor, saquear, né? Nesses territórios. O inimigo está cada vez mais avançando, demilitando, colocando
limites, dizendo aqui a minha área, você não pode passar. Mas aqueles que estão armados espiritualmente, ele vai entrar dentro desse campo minado do inimigo e ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Então vamos deixar, meus queridos amados irmãos, as nossas preocupações, como diz Mateus 6,33, entrega teu caminho, 33, 6, 33 de Mateus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e demais coisas lhes serão acrescentadas. Salmo 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tenha certeza que a parte de Deus ele já fez. Agora a nossa nós temos que fazer. Nós temos que agir, tomar atitude, não deixar que o medo nos paralisa. Tem pessoas que ela morre, tem pessoas que ela passa por que muitas pessoas estão passando crise de ansiedade, pensando no futuro, excesso de futuro, de presente, pensando nos problemas, a sua sensibilidade está tão sensível que pensa o que será aquilo, vive refém, dessas ataques do inimigo, porque o inimigo ele entra num campo aonde não está ocupado. Já diziam os antigos, né? Mente vazia é a oficina de Satanás. Ele entra e ele vai fazendo ali as suas articulações, vendo qual é os seus medos, qual é os seus complexos, para lhe paralisar. Mas em nome do Senhor Jesus, eu estou deixando essa palavra. Já estamos entrando agora virada à tarde. Que Deus abençoe. Eu peço também oração aos irmãos, continue orando por nós, apoiando esse canal, tá? Deixando o seu like, o apoio. E muito em breve estaremos trazendo mais novidades aqui da parte de Deus para os amados irmãos, igrejas, os amigos também que nos acompanham. Porque com certeza, se você está aqui, é porque você viu algo de muito importante, de verdadeiro da parte de Deus. E eu quero te dizer, em nome do Senhor, senti agora de fazer uma pequena oração por você e sua família. Amém? Deus abençoe, fique na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você que mora aí na zona rural, você que mora aí nesse pequeno sítio, chácara, louvado seja Deus. Recebe o teu milagre aí agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, senti agora. Recebe o teu milagre. Você que estava enfermo, você que estava sentindo agora essa enfermidade, você que está sentindo essa enfermidade agora, eu dou uma ordem, vai saindo agora essa enfermidade, eu não sei o nome dela, mas essa enfermidade que estava te acamando há dias, meses, o Senhor está te curando, para que tu saiba que o Senhor está, aleluia, te tocando. Você vai sentir agora o toque da cura divina no nome do Senhor Jesus. Essa pessoa vive numa chácara, você está aí num sítio, aleluia, eu senti da parte do Senhor, você está atento, ouvindo essa mensagem, esperando, Senhor, fala comigo, e agora essa enfermidade está te abandonando, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você está sendo curado agora, para a honra e glória do nome do Senhor. Se você crê, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque o Senhor está te curando agora. Eu não sei que enfermidade, podia falar aqui, mas o Senhor sabe essa enfermidade. Louvado seja Deus. E você vai sentir. Graças a Deus pela graça e misericórdia do Senhor. Aonde eu tenho ministrado a palavra de Deus, Deus tem feito curas. Testemunho de pessoas sendo curadas. Então eu quero usar isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu vou orar agora por você. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Neste momento, meu Deus, eu ministrei a Tua palavra. E essa pessoa, meu Deus, que está aflita agora. Essa pessoa que está com o coração acelerado. Esse diagnóstico que chegou, meu Deus, do médico.
com essa doença, meu Deus, grave, gravíssima. A situação vem se agravando a cada dia mais. Mas o Senhor nos deu autoridade. Assim como o Senhor em Mateus 10 deu autoridade aos seus discípulos, dizendo: vá, eu vos dei autoridade sobre as enfermidades, todo tipo de enfermidade, sobre os demônios. E em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu oro por essa pessoa que está acamada. Essa pessoa, meu Pai, que estava jogada no leito da enfermidade. Essa pessoa que sofrendo, meu Deus. Em nome do Senhor, essa enfermidade agora, não importa o nome, mas seja curado agora, seja tocado. O toque do Espírito Santo de Deus, agora, do Espírito Santo do Senhor Jesus, o Senhor está te tocando. O Senhor me impulsionou agora, me falou. Ora por essa pessoa. Não te preocupa, é da zona rural. Essa pessoa está vivendo num sítio, bem afastada da cidade, do grande subúrbio da cidade. Está vivendo bem afastada da cidade. Os grandes centros, vivendo no subúrbio da cidade. Mas agora o Senhor está te vendo. Está te levantando, dizendo: levanta, filha. Levanta, filho, desse leito e anda. Rama, nasso, ide, cante onde deve. Aleluia. Rama, nasso, ide, cante onde deve. Deblesto, ide, gávia. Rene, caia, sui, de rávia. Você que estava enferma, você que estava acamada, o Senhor está arrancando, diz o Senhor agora, essa enfermidade, pela raiz, está queimando a raiz. Você estava só esperando os dias, mas o Senhor está entrando, aleluia, agora, na sua casa, e visitando agora. E o Senhor está arrancando este tumor, o Senhor está arrancando este mal agora. Tem canchovideve, essa inflamação no miocárdio. Você que estava sentindo labirintite, a dor na cabeça forte, na coluna. O Senhor está curando agora. Seja restaurado. Seja restaurado. O Senhor está te dando vida. Aonde era osso seco, vale de osso seco, restauração. Recebe, Brasil. Recebe, mundo. Recebe você fora do país, na América do Sul, na América Central, na Europa, na Ásia, na África, aonde quer que você esteja, na Oceania, seja tocado agora. Olha, olha, o toque do Senhor. O Senhor está te visitando agora dentro da tua casa, dentro do teu lar, e está entrando e fazendo um reboliço. Eu estou sentindo aqui passando uma energia muito grande, um poder muito grande de Deus. Era para mim terminar esse vídeo, que já está sendo longo, mas eu não estou preocupado. Aleluia, diz o Senhor, não te preocupe, porque quem faz os sinais sou eu. Abre apenas a tua boca e eu vou trabalhando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta agora. Levanta e anda em nome do Senhor. Levanta e anda. O Senhor nos deu essa autoridade, igreja. Você que não é evangélico, mas você crê no poder da cura, seja curado agora. Você que estava no leito da enfermidade, no hospital, na UTI. Você que estava esperando a resposta do homem. Quando você vê os médicos, os enfermeiros passando, você está ansioso, esperando a resposta de alta. Mas o Senhor está te tocando agora, porque a resposta está vindo do alto. O nosso socorro vem do alto, vem do Senhor. E o Senhor está te dando, aleluia, a tua vitória a partir de hoje. Levanta e toma posse, aleluia, da tua cura em nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa enfermidade, esse vale da morte que você passou, foi para te fortalecer. O Senhor está te levantando mais forte e agora você testemunhar a palavra do Senhor. Recebe, em nome do Senhor. Amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos em nome do Senhor Jesus.